Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Bem, não só dormir bem, mas comer o bem agora de manhã. Esse bom dia, gostei. Muito bem, eu quero a ajuda de vocês agora, tá certo? E nós falamos ontem. Vamos lá, qual foi o título da palestra de ontem? Muito bem. Isso significa o quê? Eu disse 2 pontos. Viver sem nada esconder. Vivendo sem nada esconder. Não foram 2 pontos que eu falei? 3. Muito bem. E qual foi o terceiro? Viver sem temer o juízo. Viver sem temer o juízo. Bem. Veja, o tema integridade envolve a vida por inteiro. E agora nós vamos detalhar a integridade em várias áreas da vida. Passamos a partir desse momento a fazer isso. Tá certo? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Jó 31. Sempre em Jó agora, capítulo 31. Certo? Vá tentando memorizar, porque agora eu vou dar o título. Nós vamos falar das divisões. E à noite já não vou mais perguntar apenas sobre uma palestra, vou perguntar sobre as 2. Eu quero ver vocês responderem da mesma forma. Responderam agora, tá certo? Assim, as 6 palestras. Vamos chegar lá afiado. Se vocês levarem isso para casa, nunca mais vocês vão esquecer desse retiro, desse tema. Ok? Então, Jó 31. Jó 31. Eu vou dar o título antes da leitura. E o título é Integridade onde ninguém vê. Integridade onde ninguém vê. Versículos de 1 a 8. Acompanhe a leitura. Fiz aliança com meus olhos. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se Jó é ousado, não é, Paulo? Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu caminho segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. E vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos nesse instante diante da Tua presença e o fazemos com santo temor e dependência.
Ajuda-nos, ó Senhor, a termos a ousadia que Jó tem, não olhando para nós mesmos, mas olhando para Cristo, e o quanto dependemos dele e como encontramos forças para viver essa integridade nele. Dá-nos a graça de sermos íntegros no nosso olhar, porque sabemos, ó Senhor, que os nossos passos seguem os nossos olhares. Então também nos dê graça de sermos íntegros em nossos passos, naquilo que fazemos, nas nossas ações concretas, principalmente, Senhor, quando ninguém as vê. Dá-nos a convicção da Tua onisciência, dá-nos a convicção da Tua presença, a convicção que Tu és o Deus que executa o juízo e não tem por inocente aquele que peca, e que isso infunda em nós o temor, que é o princípio da sabedoria, e assim possamos andar de forma irrepreensível na Tua lei, com os pés firmes, obedecendo a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Senhor, com tudo que vamos ouvir. Dá-nos a capacidade do Espírito de termos a nossa mente iluminada, a nossa memória avivada, e a capacidade de gravar isso no nosso interior, para usarmos quando necessário. E assim, quando a tentação vier sobre nós, possamos puxar lá do fundo esses versículos que vamos ouvir aqui nessas palestras e dizer: está escrito. E dessa forma, submetendo-se a Ti, afastar o inimigo de nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, fizemos a leitura devocional mostrando a queda de Davi. Coisa terrível foi a queda de Davi. Mas se vocês perceberam bem, e aí eu vou falar de forma generalizada, a maioria das quedas graves não começam num dia escuro. É um dia muito tranquilo para Davi. Ele não estava lá na batalha, ele estava no seu palácio ali, bem relaxado, descansando. E é assim, meus irmãos, que a maioria das quedas começa. Num dia comum, um olhar a mais, um consentimento silencioso, um tempo a sós que ninguém sabe. E quando percebemos, já não é mais um olhar, é um hábito, é um hábito. E o que era secreto começou a governar o coração. Esse que é o problema. Aquilo que era secreto começou a governar o coração. É por isso que Jó começa aqui, não pelo escândalo público, mas pelo coração diante de Deus. No capítulo 31 de Jó, somos apresentados a um homem que recusa a viver de fachada, e se recusa a viver de fachada, e decide submeter toda a sua história ao tribunal de Deus. Jó vem sendo acusado de hipocrisia, mas em vez de negociar com os homens, em vez de produzir uma confissão artificial, como seus amigos pediam, e que, se fizesse assim, aliviaria a pressão de todos os seus 3 amigos, em vez disso, Jó decide apelar ao tribunal do céu.
E é isso que torna esse capítulo 31 solene. Jó não está tentando limpar sua imagem, ele está colocando a sua vida, a própria vida, diante do prumo de Deus, da justiça de Deus, pedindo para ser pesado na balança de Deus. Olha, vocês lembram de Belsazar, em que Deus pesou aquele homem e imediatamente veio o juízo sobre ele, porque ele foi achado em falta. E Jó disse: Senhor, quantas acusações que eu estou recebendo de hipocrisia, de falsidade, pesa-me em tua balança. Eu acho maravilhoso, porque Jó começa onde tudo realmente começa. Onde é que tudo realmente começa? No interior, no secreto, no lugar onde a verdadeira integridade é formada. Isso é muito difícil e muito diferente de reputação. E a reputação, ela é formada no exterior, mas a integridade, ela é formada no interior. E o problema é que ninguém sustenta integridade pública se não cultivar integridade no coração. Aí sim vai ser hipocrisia. É exatamente aqui que o texto nos confronta, ao mostrar que uma vida íntegra diante de Deus, em primeiro lugar, envolve integridade do olhar. Olha onde começa: integridade do olhar. Não é sem razão que Jó começa aqui seu juramento de inocência tratando da pureza sexual. Ele vai direto à raiz do pecado. Ele não começa tratando do que ele faz, mas do que ele deseja. Veja o que ele declara no versículo 1: Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Os irmãos têm conhecimento que no mundo antigo uma aliança era algo solene, envolvia compromisso e consequências. Ao dizer que fez uma aliança com seus olhos, Jó afirma que decidiu, é uma decisão dele, diante de Deus, não permitir que seu olhar alimentasse desejos impuros. Ele entendeu algo essencial: e os olhos são a porta do coração. Então, se você quer preservar o coração, vai ter que começar com o olhar. Foi assim no Éden. Eva viu o fruto, e o fruto lhe era agradável aos olhos e desejou. Foi assim com Davi, como nós lemos aqui. Um olhar descuidado abriu caminho para o adultério e para a morte, e deu ocasião para os inimigos blasfemarem do Senhor. Mais tarde, meus irmãos, o próprio Davi faria a seguinte oração no Salmo 119, versículo 37. Ele diz assim: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Irmãos, a verdade é que o pecado começa no olhar, antes de aparecer no ato.
Por isso Jesus declarou: qualquer um que olhar com intenção impura já adulterou no coração. E Jó tinha certeza dessa verdade muito antes de Jesus pronunciá-la. E vejam o que ele diz agora nos versículos 2 a 4. Lembre-se que no versículo 1 ele diz que fez uma aliança com os seus olhos para não pecar contra Deus olhando para uma donzela. Nos versículos 2 a 4, olha o que ele diz: se assim não fosse, que porção, pois, teria eu de Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o iníquo e um infortúnio para os que praticam a maldade? Olha o versículo 4: ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A convicção da onisciência divina é o que sustenta a integridade secreta. Vamos imaginar, você está sozinho assistindo a TV, 2 da manhã, faltou o sono, seus pais ou sua esposa está dormindo, e ali passa uma cena que você não pode ver. O que é que lhe leva a desligar ou mudar o canal naquele instante? Somente a consciência, a convicção da consciência, a convicção da onisciência divina. Deus está vendo, Deus conhece os meus passos. Não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então, irmão, você pode esconder dos homens, mas nunca de Deus. Mas nunca de Deus. O próprio Deus, lá em Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, ele faz a seguinte pergunta: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que Deus não o veja? Deixe-me aplicar isso para a sua vida, para você entender melhor. Meu irmão, se você deseja viver com integridade, precisa vigiar o que alimenta o seu olhar. Olhos que vagueiam sem freio acabam conduzindo o coração ao pecado. Os seus passos, inevitavelmente, seguirão os seus olhos. Por isso, Cristo fala da necessidade de uma amputação radical. Ele diz assim: se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Mateus 18, versículo 9. Isto é, remova tudo que alimenta pensamentos impuros, qualquer coisa, porque o pensamento pecaminoso já é pecado diante de Deus. Pedro, o apóstolo Pedro, ele faz um alerta importante. 2 Pedro 2,14, ele diz que há homens com olhos cheios de adultério. Olhos cheios de adultério. Jó nega ter abrigado esse tipo de pecado no coração. Ele diz: Senhor, eu fiz uma aliança com os meus olhos e a fiz diante de ti. A convicção do juízo divino foi o que levou Jó a fazer uma aliança de pureza com seus olhos. E se não for assim, que herança eu iria receber do Todo-Poderoso? Irmãos, entendam uma coisa: pecado não se gerencia. Não se gerencia.
ou ele é amputado, ou ele governa. Não pense que você tem controle sobre a situação. Não, eu só vou até aqui e daqui eu paro. O seu controle é o mesmo que você descendo uma ladeira de patins, você tem para segurar o pecado, você tem esse mesmo controle para segurar esses patins. Você vai se arrebentar lá embaixo. Não tem para onde. Ou o pecado é amputado, ou ele governa. E o que é amputar? É cortar acessos. Começa cortando acessos. É cortar rotina que alimenta esse pecado. Se você sabe que aquele proceder, que aquela rotina alimenta, corta imediatamente, seja ela qual for. Amputar é cortar isolamento, onde o pecado se fortalece. Então, se você sabe que naquele ambiente, naquela situação isolada, o pecado se fortalece, corta imediatamente. Então, amputar não é sentir menos tentação, é retirar do pecado o direito de mandar. Não deixar que ele governe a situação, que ele governe o coração. Porque se você deixar, logo, logo isso vai virar um hábito. E você vai viver a vida cristã como um hipócrita. É por isso que Jó pôde afirmar com confiança e dizer assim: quando ele me provar, sairei como ouro. Jó 23, versículo 10. Ele pede que Deus prove ele, e ele afirma: quando ele me provar, eu sairei como ouro puro. Sua consciência está limpa, seu coração está alinhado com a palavra, sua vida secreta está diante de Deus. Ele não tem uma vida dúbia, uma vida diante de Deus e outra vida diante dos homens. Ele pode ser provado, porque não vive com nada escondido. Então perceba, até aqui Jó falou do olhar, do desejo, da vida interior, mas a Escritura é clara: quem não corta o pecado na raiz, acaba andando com ele no caminho. Por isso, agora Jó sai do mundo interior e avança para a vida prática. Em segundo lugar, integridade do caminho. Então, integridade onde ninguém vê, integridade no olhar, e integridade do caminho. Isso nós vamos ver nos versículos de 5 a 8. Perceba que Jó não fala mais do que passa pela mente agora. Agora ele não está falando mais do que passa pela mente. Ele fala agora dos passos que se dão, dos caminhos que se escolhem e das práticas que revelam o coração. Porque enquanto a coisa está no olhar, a coisa está na mente, não dá para você não tem onisciência, você não sabe, para identificar realmente que aquela pessoa está fora do caminho da integridade. Bom, Deus tem parâmetro para isso, mas nós não. Mas quando isso vem para a prática, e inevitavelmente vem, essa pessoa não vai viver a vida inteira desta forma, porque não há nada escondido que não possa ser revelado. O próprio Deus é quem faz questão de revelar. Não somos nós, meus irmãos.
Então você não precisa se preocupar em dar uma de detetive e policial e estar vigiando, averiguando toda essa situação só porque tem uma suspeição. A sua suspeição pode ser errada. Então, para você evitar de ser precipitado e ferir o irmão, espere em Deus, entrega lá diante de Deus. Senhor, quem sou eu? Eu não sou o juiz. Deixe os fatos se concretizarem, aí eu sim vou julgar pelo que estou vendo, pela reta justiça. Pela reta justiça. Não por aparências. As aparências enganam. Né? As aparências enganam. E pelas aparências você pode levantar um boato e estragar a vida daquela pessoa. Então, Jó está convicto de que não se desviou da verdade de Deus para andar no caminho da falsidade e do engano. Por isso, ele ousa convidar o próprio Deus para prová-lo. Quem foi que fez isso também? Onde nós vimos? Davi. Examine-me, prova-me, sonda-me. De onde Davi aprendeu? Eu creio que Davi aprendeu com Jó. Ele estava sendo acusado injustamente, assim como Jó. Veja Jó 31, versículos 5 e 6. Olha o que Jó diz. Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, começou no olhar e ele sabe que o olhar puxa o pé. Se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Jó afirma ter evitado a falsidade em todos os aspectos da vida. Seu pé nunca se apressou para seguir caminhos tortuosos, nem buscou vantagem à custa do prejuízo alheio. Em seus negócios, Jó era um homem rico, riquíssimo, o mais rico do Oriente. Era um grande negociante, mas em seus negócios nunca abriu mão da integridade. Sempre foi sem negociações secretas, sem práticas extorsivas, sem subornos, sem injustiça escondida nas mãos. Esse mesmo testemunho foi dado séculos depois pelo profeta Samuel. Samuel faz a seguinte pergunta ao povo de Israel: a quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno? Apresentem provas. Está lá, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 3. Assim também, irmãos, somos chamados a viver com boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Olha, aquele que vive sem boa consciência, ele não tem ânimo na obra do Senhor. E muita coisa que ele faz ainda na obra do Senhor é como se estivesse fazendo uma negociação com Deus para amenizar a sua consciência culpada.
Então, somos chamados a viver essa boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Como escreve o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 8:21, ele diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Jó sabia que o caminho da falsidade é o caminho dos ímpios, é o caminho dos ímpios, e que ninguém pode permanecer na presença do Senhor andando por esse caminho. A Escritura descreve o cidadão do céu como alguém de mãos limpas e coração puro. Está lá no Salmo 24, versículos 3 e 4. Mãos limpas e coração puro. Então, quando a Bíblia diz levanta as minhas mãos, ou quando as pessoas no Antigo Testamento oravam levantando as mãos, é como se dissesse: Senhor, olha minhas mãos como estão limpas. Então eu não posso me apresentar com mãos sujas, impuras diante de Deus. E muitas vezes eles faziam isso de forma hipócrita, e Deus rechaçava essa atitude dele, porque eles se apresentavam diante de Deus com mãos levantadas, clamando: Senhor, olha como as minhas mãos estão puras, como a minha vida está pura. Mas Deus, que conhece o profundo do coração, sabia perfeitamente que eles não estavam vivendo de forma pura, de forma íntegra. Então é uma ousadia muito grande, meus irmãos, levantar as mãos em oração diante de Deus. Representa a sua vida diante de Deus. A vida de Jó era condizente com a cidadania do céu. Não havia desconexão entre caráter e comportamento. Não havia duplicidade. Não havia hipocrisia. Veja o versículo 7, Jó 31, 7. Ele diz assim: se os meus passos, conscientemente e voluntariamente, se desviaram do caminho, que caminho é esse? O caminho da verdade, da justiça, prescrito por Deus. E se o meu coração segue os meus olhos, olha como é muito natural, e se as minhas mãos se apegou, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, deixa aqui é claro, meus irmãos, o pecado aqui é descrito como um movimento completo. Os olhos cobiçam, o coração trama, os pés se desviam e as mãos agem. É esse movimento do pecado que Jó traça aqui diante de Deus. Mas Jó afirma ter mantido todo o seu ser sob domínio. Ele não permitiu que o coração seguisse o olhar, nem que desejos ilícitos governassem suas ações, conduzindo seus pés no caminho desviado. A pureza governava os olhos de Jó, e a integridade governava seus passos. Por fim, consciente de sua integridade, Jó invoca sobre si mesmo uma maldição severa, caso esteja mentindo. Isso ele está falando com Deus. Esse juramento aqui é um juramento solene diante do juiz no tribunal. Ele é como se eu estivesse dando um depoimento diante do juiz, e depois de dar o depoimento,
peço ao juiz que aplique a sentença mais severa possível se eu estiver mentindo. Eu posso até estar mentindo, porque aquele juiz não conhece o meu coração. Mas Deus conhece o meu coração, é diferente. O que Jó está pedindo aqui. Veja, versículo 8. Olha a maldição que ele pede que caia sobre ele mesmo, se estiver com falsidade. Então, né, se eu estiver agindo no caminho da falsidade, semeie eu e outro coma, e sejam arrancados pela raiz os renovos do meu campo. Não vai ficar nada. Eu vou semear e outro vai colher. Então, que o invasor chegue e roube tudo o que eu produzi. E aqueles renovos que vão surgir depois, que eles também sejam arrancados pela raiz. Não fique nada. Ou seja, se eu for culpado, que outro desfrute do fruto do meu trabalho. E essa era a própria linguagem da lei. O fruto do ímpio não lhe pertence. Está lá em Deuteronômio 28:33. O fruto do ímpio não lhe pertence. Isso é bem caracterizado quando Deus leva o povo de Israel à terra prometida. Eles não produziram nada, eles não semearam o campo, mas chegaram lá apenas para colher. Se apropriaram de tudo que era dos ímpios lá. Deus concedeu isso a ele. E Jó está dizendo: Senhor, se eu de fato, de acordo com a tua lei, estou agindo como um ímpio, que eu produza e outro coma. E Jó afirma, e isso só faria sentido se ele fosse de fato um pecador hipócrita. Entenda o que Jó está dizendo. Ele está dizendo assim: se pesado na balança da justiça de Deus for achado culpado daquilo que seus amigos o acusavam, ele aceita o castigo como merecido. Mas Jó crê que não seja culpado diante do Senhor. E é isso que nos conduz agora ao fundamento último da integridade de Jó. E com esse fundamento eu quero concluir. E quero começar com uma pergunta: qual era então o fundamento da integridade de Jó? Jó era íntegro, né? Senão ele não teria essa ousadia de apresentar-se diante do tribunal de Deus e chamar aquele que conhece todos os corações, todas as motivações, todos os sentimentos, a examiná-lo, a prová-lo, a sondá-lo, e que se encontrasse alguma falsidade, executasse juízo sobre ele. Qual é esse fundamento? Resposta: não era porque Jó simplesmente era alguém vigilante na vida cristã, e devemos ter muito cuidado. Não era a força do caráter de Jó, nem era o medo de ser descoberto pelas pessoas. Não era o medo de ser encontrado em falta, indisciplinado. Não. E o que era? Qual era esse fundamento? Sabe qual era esse fundamento? O temor do Senhor. É um viver sincero
diante de Deus em todos os momentos, quando ninguém vê. Isso só pode acontecer se você viver temendo ao Senhor. Jó viveu debaixo do escrutínio constante do Senhor. Ele sabia, ele pensava assim continuamente: Deus vê o que penso, Deus vê o que faço, Deus vê o que sou quando ninguém mais vê. Esta consciência, meus irmãos, eu vou repetir isso aqui, ó. Isso é fundamental. Jó viveu sob o escrutínio constante do Senhor. Ele sabia: Deus vê o que penso, Deus vê o que faço, Deus vê o que sou quando ninguém mais vê. Essa consciência é muito semelhante ao preceito de Levítico capítulo 19, versículo 14. E eu queria que você abrisse esse texto. Levítico 19, diz assim o texto, ó: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço ao cego, mas temerás a teu Deus, eu sou o Senhor. Agora pense comigo, o que aconteceria se alguém amaldiçoasse o surdo? Aparentemente nada. Ele não poderia ouvir. E se alguém colocasse tropeço no caminho do cego, o que aconteceria? Aparentemente nada. Ele não veria quem armou a queda. Mas e daí? Daí que o Senhor ouve aquele que amaldiçoa o surdo e vê aquele que põe tropeço ao cego. A ofensa, ainda que invisível aos homens, está dirigida contra Deus. É com essa percepção que Jó se mantém íntegro. Entendeu? Deus vê, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. E ele se mantém íntegro em pensamento e coração, exatamente por conta disso. Portanto, o grande motivo da integridade de Jó não era o que os homens pensariam. Olha, e essa é uma grande aflição para nós pecadores. Nós vivemos para corresponder àquilo que os homens pensam de nós. E vivemos muitas vezes apenas na aparência. Não somos sinceros. Às vezes temos que dizer sim, dizemos não. Outras vezes temos que dizer não, dizemos sim. Aí a pergunta é: por quê? Porque não quero que ele tenha uma imagem diferente daquela que ele tem sobre minha pessoa. E a imagem de Deus? E a imagem que Deus tem de você? Aí você prefere agir com falsidade. Então o grande motivo da integridade de Jó não era o que os homens pensariam, mas o que Deus pensaria. Jó aliou-se a Deus e declarou guerra ao pecado. Ele resolveu em seu coração fugir da tentação e correr com diligência os seus passos,
foram velozes, correndo atrás da justiça e da integridade. Ele não se deixou governar pelo pecado, senão seus passos correriam em direção à injustiça. Esse é o mesmo princípio que vemos na vida de José, quando tentado pela esposa de Potifar. Qual foi a resposta de José, a esposa de Potifar? Para que ele não se deitasse com ela como ela sugeria. Ele diz assim: como pois cometeria eu tamanha maldade? Contra quem? Contra Potifar. Que maldade, né? Potifar, o pois, como senhor praticamente daquela casa, cuidou de José, amou José. Como eu, pois, cometeria tamanha maldade? Olha, ações pecaminosas da nossa parte, de extorquir, de roubar, de enganar, de adulterar. Se tivéssemos essa consciência de José, como eu cometeria tamanha maldade contra aquele que é a imagem e a semelhança de Deus? E na sequência ele diz, eu vou ler o versículo, capítulo 39, versículo 9. Pega esse texto, você vê. Gênesis, viu? 39, versículo 9. Quando tentado aqui pela esposa de Potifar, a resposta de José: como pois cometeria eu tamanha maldade? Tamanha maldade contra Potifar, e pecaria contra Deus, tá? E pecaria contra Deus. Ele ia cometer uma maldade contra o próximo e um pecado contra Deus. Então, se José, olhe para cá agora, se José cedesse, que herança receberia do Todo-Poderoso? É isso que Jó está dizendo. Olha, se eu não procedesse corretamente, que herança receberia do Todo-Poderoso? Senão a destruição e o infortúnio, tanto no corpo como na alma. É essa consciência, meus irmãos, que move Jó a uma vida de integridade no olhar, a uma vida de integridade no caminhar. Isto é, tanto nos seus pensamentos quanto nas suas ações. E aqui eu faço uma aplicação final, para a gente encerrar mesmo. Jó em si mesmo não tinha essa capacidade. Jó era um cristão, e ninguém pode ser cristão sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Foi o Espírito de Deus que o capacitou a tal. E o mesmo Espírito que capacitou Jó a viver com integridade em pensamento e no coração, é o Espírito que habita em você. Então nós não estamos tão distantes de Jó. O proceder de Jó nos ensina que qualquer pacto de pureza que façamos com os nossos olhos só será sustentado pela aliança que Deus fez conosco em Cristo. Então você pode fazer promessas, pactos, mas em si mesmo, você não tem a capacidade de cumpri-los. Eles só são sustentados pela aliança que Deus fez conosco em Cristo. Cristo venceu perfeitamente onde Jó apenas apontou. Nossa aliança, aliás, nessa aliança, o Senhor promete nos capacitar pelo seu Santo Espírito
para resistirmos aos desejos carnais e caminharmos em sintonia com a vontade de Cristo. A luxúria é forte, mas o Senhor é mais forte. Você não está sozinho nessa luta. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está operando em você hoje. Para vencer o menor de todos os pecados, tem que ser esse mesmo poder. Tamanho é o poder do pecado. Portanto, rogue ao Senhor que o ajude a viver a vida cristã como alguém pactuado em aliança, com olhos puros, pés firmes e mãos imaculadas, para a glória de Deus. Amém. Amém. Nós vamos orar.